Olá, turmas 1001 e 1003, como passar o recesso, vamos continuar o conteúdo. Essa parte de função polinomial do segundo grau já foi estudada ano passado, né? Que a gente sabe que acaba caindo numa equação do segundo grau, tá? Esse aqui é o nosso primeiro vídeo, ainda tem mais, tá bom, galera? Espero que todos assistam e que a explicação seja mais tranquila possível, tá? Aqui a gente sabe que é um ângulo, tá? Aqui ao lado, essa linha aqui que é mais forte está projetando essas outras aqui, né? É chamada de geratriz. Isso é a parte inicial da parábola, né? Que a função polinomial do primeiro grau, né? Não tem parábola, até na hora de jogar no gráfico. Aí tem plano paralelo à geratriz, tem parábola, tem a geratriz. Aí um exemplo que tem aqui embaixo, ó, para poder um bebedouro. E vai para a página 184, que vai falar sobre o gráfico, tá? Ó, o gráfico da função quadrática. Vocês lembram que no nono ano a gente atribuía valores para x para encontrar y. No primeiro ano, mesma coisa, ó. Olha quantos valores foram atribuídos aí, ó. A função y igual a x ao quadrado. Vocês sabem que o x ao quadrado, o valor que antecede o x ao quadrado é 1. Então, essa função, ela é crescente. Se ela é crescente, quando vocês marcarem todos os pontos no gráfico, a parábola, que é uma concavidade, que é a curvinha, ela vai estar voltada para cima. Então, ó, quando o x for menos 3 elevado ao quadrado, 9. O y vai ser 9. Depois é só fazer a ligação dos pontos, ó. Menos 3 na reta x e o 9 na reta y. Depois, quando x for menos 2, y é 4. Ó, menos 2 na reta x e o 4 na reta y. Vocês vão fazer a junção de tudo aí. Aí agora eu vou mostrar como fica aí o gráfico, ó. Todos os pontos ligados. Como eu falei com vocês, né? Quem estudou comigo ano passado, que era bom usar o papel milimetrado para poder fazer o gráfico legal. Tá bom? Então isso aí está na página 185 do livro de vocês. Tá? Vamos para a página 186 agora. Pontos notáveis da parábola, tá? O que são pontos notáveis? Tá? A gente vai precisar da equação do segundo grau. Vocês se lembram, toda vez que o delta é positivo, quantas raízes reais nós temos diferentes? 2. Quando o delta é igual a zero, só temos uma raiz. Uma raiz é igual a outra, né? Duas raízes reais iguais, ou seja, uma igual a outra. E quando o delta for menor que zero, for número negativo, não existe raiz. Agora a gente vai ver os pontos de interseção. Espera aí que saiu, voltei. Perdão. Ponto de interseção da parábola com o eixo OY. Então, ó, a função quadrática é dada por y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Tá bom? Então, ó, ponto de interseção da parábola. No lugar do x, foi colocado zero, porque eixo OY. Então, quando fala eixo, porque um dos elementos vale zero. Quando isso acontecer, o y vai ser igual a c. Ó, logo, o ponto de interseção da parábola com o eixo OY é quem? O e C. Exemplos. Vamos dar uma olhada nos exemplos, para ficar mais tranquilo ainda. Só para relembrar, gente, porque vocês já viram isso, mas qualquer dúvida é só falar. Olha a função do segundo grau, fazendo a equação do segundo grau, ó, x igual a 5, x igual a 1. Tá? Quando o y é igual a zero, né, porque você pega a função igual a zero. Aí, para encontrar o valor de y, no lugar do x, vocês vão colocar quem? O zero. Por isso que ficou 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0 mais 5. Qual foi o resultado para y? 5. Agora vamos ver o esboço desse gráfico. Lembrando a vocês
que essa função ela é crescente, porque o a é positivo, o a que fica antes do x ao quadrado na equação de segundo grau. Então, olha como fica a parábola, ó. Eixo x 1 e 5 e o eixo y só o 5. Então, ó, a parábola tem que passar por todos os pontos, ó. Tá? Porque, ó, quando o x, ó, aqui os pares ordenados, ó, 1 e 0, 5 e 0, né? E o outro é 0 e 5. Tudo bem? Só para lembrar isso com vocês, tá? Próxima página, 188, que é o vértice da parábola. Na primeira página, 187, olha como é que fica o vértice, ó. A linha horizontal, né, fica um pouco acima do eixo X, tá? A gente vai ver por que que isso acontece. Porque só tem um ponto em comum, tá? Olha como é que são as fórmulas. Vocês lembram também, x do vértice e y do vértice, ó. Só para relembrar, x do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Agora, ó, exercício resolvido 1, que a gente vai verificar, tá bom? Esboçar o gráfico aí, ó. Vocês podem perceber que essa função é decrescente porque o a é negativo. Faz o delta normal, ó, deu menos 8 delta. Eu vou substituir, ó, fazendo x zero, porque eu tenho que achar o valor do y. Então, no lugar do x eu coloco 0. Quando eu colocar o 0 no lugar do x, olha como que ficou o y. Ficou menos 6, né? Porque ficou menos 0 ao quadrado, mais 4 vezes 0, menos 6. Vamos lá, vamos continuar. Vamos jogar na fórmula do vértice agora. O x do vértice é menos b sobre 2a. Na equação de segundo grau, qual é o valor do b? O valor do b que é instante do x é o 4. Então, por isso que ficou assim. Ó, menos 4 sobre 2 vezes o valor do a, que é menos 1. Fazendo a operação matemática, dá 2. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta era negativo. Com o negativo da fórmula ficou positivo. E o a continua negativo. Fazendo a operação matemática da divisão, deu menos 2 o y do vértice. Depois é só jogar no gráfico. Ó, quando o x for 2, o y é menos 2, né? É o vértice. E o y ficou menos 6. Por que menos 6? Porque nós vimos aqui em cima na hora de fazer a substituição. Porque é o valor do y. No lugar do x, eu tive que colocar o 0. Tá? Então, ó, o domínio, conjunto dos números reais, a imagem, tá? É menos infinito, porque só tem um ponto, né? Aberto em menos infinito, fechado em menos 2. Só que aí, no caso, quando for uma variação, eu vou pedir só para fazer o gráfico, tá bom, galera? Tudo bem? Agora a gente vai para a página... Daqui a pouco eu vou para a página 192 no segundo vídeo, tá bom?